Vamos continuar nossa série no Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, o que nós vemos ensinado nesse texto aqui pode ser visto na história de um homem chamado José Henrique. José Henrique era um homem muito rico, com uma casa enorme, com muitos quartos. E ele era um homem generoso. Ele tinha o seu filho, Pedro, mas José Henrique, tendo muitas posses, decidiu também adotar muitas crianças. Então, na sua casa moravam ele, seu filho Pedro, e muitas crianças que ele havia adotado. Dentre elas, morava também Joaquim, um desses filhos adotivos, que José havia adotado, tendo encontrado ele numa situação muito complicada. Ele era uma criança problemática, que já havia sido encontrada tentando roubar, tentando usar drogas. Não era aquela coisa de adotar a criança mais bonitinha que você encontrava no orfanato, mas foi uma criança difícil ali. José Henrique, porém, sendo gracioso, adotou a Joaquim e cuidou dele como se fosse de seu filho. Joaquim, aos poucos, conhecendo a beleza, a bondade e a graça de José Henrique, foi sendo mudado. O amor de José Henrique foi mudando quem Joaquim era, como ele agia. Aquela criança foi sendo transformada, até que não mais era uma criança problemática, triste, angustiada, mas alegre, feliz de poder desfrutar de um pai como José Henrique, desfrutar de uma casa tão boa, com tantos irmãos, e com o seu irmão Pedro, que era aquele que tanto amava e tanto cuidava dele. Pedro, como filho primogênito ali de José Henrique, havia sido criado muito bem pelo pai, e aprendido a também ser gracioso e cuidar de seus irmãos. E era isso que ele fazia com muito cuidado, com muito afinco. Acontece que Joaquim, por causa dessas suas muitas histórias de tentar usar drogas, fazer outras coisas erradas, desenvolveu uma certa dor na região aqui, mais do fim da boca, nos dentes. Mas, muito envergonhado de pedir isso ao seu pai, ele foi suportando aquela dor, suportando, até que ele viu que não estava dando mais. Então, um dia, ele comentou com Pedro, o filho primogênito de José Henrique, sobre isso. E Pedro disse: irmão, se você está com um problema, não deixe de pedir para nosso pai. Fale a ele vai ajudá-lo. Mas Joaquim disse: como é que eu vou fazer isso? Ele já foi tão bondoso comigo. Ele me adotou quando eu era uma criança problemática, quando eu não merecia nenhum amor, ele cuidou de mim, ele me resgatou. Como é que eu ainda vou apresentar para ele esses tipos de pedidos? Eu consigo suportar isso. Mas Pedro insistiu: não faça isso. Nosso pai é generoso, ele vai cuidar de você. O amor dele não parou, não terminou quando ele o adotou, apenas começou. Fale com nosso pai. Então Joaquim foi até José Henrique, o pai, e disse: pai, eu estou com dores, eu preciso que o Senhor me ajude. Sabendo daquilo, José Henrique disse: é claro, meu filho, vamos agora,
vou levar você ao dentista. E assim, José Henrique, Pedro e Joaquim foram ao dentista para resolver aquele problema que Joaquim estava nos dentes. Ali no dentista, conseguiram tratar adequadamente e a dor passou. Mas enquanto estava voltando para casa, Joaquim viu na rua um de seus antigos colegas, alguém com quem ele se encontrava na rua para aprontar das suas. Ali era Ricardo, uma outra criança também problemática, mas que ele viu ali tentando se alimentar de restos de comida. Joaquim foi uma criança tão problemática que chegou a viver algum tempo na rua. E ali ele conheceu outras crianças que passavam pela mesma necessidade que ele. Uma delas foi Ricardo. Enquanto estava voltando para casa com o seu pai e com o seu irmão, Joaquim viu que Ricardo estava ali na rua. E ele disse: pai, para um pouquinho, deixa eu descer aqui. Ali está um colega meu, alguém que andou comigo em outras épocas. Será que nós podemos ajudá-lo? Será que nós podemos fazer alguma coisa para ele? Dar pelo menos algum prato de comida para ele? O pai, vendo que seu filho queria cuidar de seu amigo, se alegrou muito e disse: vamos, meu filho, é claro. Então, José Henrique, Pedro, Joaquim, todos desceram do carro e foram se encontrar com Ricardo. Aquele menino, no primeiro contato, ainda se demonstrou orgulhoso, não queria ajuda. Mas vendo que José Henrique realmente se importava com ele, que ele realmente queria ajudá-lo, ele aceitou o prato de comida. Porém, José Henrique não quis oferecer apenas isso. E quando Pedro percebeu que podia pedir a seu pai muito mais do que ele pensava, ele pediu: pai, o que mais nós podemos fazer para ajudar Ricardo? José Henrique, Pedro, olharam para aquela criança também abandonada e disse: nós também podemos levá-lo para morar conosco em nossa casa. Ali, aquela criança foi levada, cuidada, e da mesma forma que aconteceu com Joaquim, experimentando do amor de José Henrique, de Pedro e dos outros irmãos, ela também foi sendo transformada. De uma criança que sofria na rua, abandonada, sem pai, Joaquim se transformou em um filho amado, cuidado, que sabia que podia confiar em seu pai. Mas não somente isso, recebendo da generosidade de seu pai, ele também aprendeu a ser generoso. Ele ofereceu a outros que eram tão carentes quanto ele era, mais da ajuda. Ele ofereceu do amor do próprio pai que o havia adotado. E o pai, com seu amor interminável, também cuidou daquela criança. Ricardo também foi resgatado. E ali, aquela família continuou vivendo feliz, em amor e alegria. O que nós vemos nessa história é o que está sendo ensinado nesse texto. Aqui nesse texto nós aprendemos como um cristão é alguém que tanto recebe como oferece o que é bom com generosidade. Ele tanto recebe generosamente o que é bom, como ele oferece generosamente da mesma bondade que ele quer para si. A primeira parte desse texto vai nos mostrar como um cristão confia que tem um pai que dá a ele generosamente tudo de bom que ele precisa. Assim é um cristão. Assim você deve ser se é um cristão. Você é um filho adotado, mas não é um filho de segunda categoria. O pai que nos adota não nos trata diferentes do seu filho primogênito. Ele nos trata com amor, com cuidado, como filhos em todos os graus. O pai cuida de nós e ele está disposto a ouvir os nossos pedidos, conhecer as nossas necessidades, e ele nos dá tudo de bom que nós precisamos e faz isso generosamente. Aqui, meus irmãos, nós vemos Jesus continuar esse seu famoso sermão, o Sermão do Monte, e chegar em um momento que ele apresenta aqui aos discípulos o que parece ter sido um grande refrigério,
um momento de grande alívio e alegria. Porque perceba, você que esteve acompanhando essa série desde o início, desde quando nós começamos a meditar ali em Mateus 5, até agora, você deve ter visto que Jesus mesmo ensinou que a lei do reino, ela é muito mais completa e, em certo sentido, exigente do que a lei aos olhos dos mestres da lei, com todas as suas hipocrisias e justiças falsas. A lei do Senhor, ela exige uma transformação de coração, e uma lei que está gravada no coração, na mente, não apenas uma lei que é praticada externamente, na frente de outros, mas no escondido continua em desobediência. Nós vimos então que Jesus ensina que nós devemos cumprir a sua palavra, cumprir toda a Escritura, amá-lo, porque se nós o amamos, o que é que ele diz? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E então, ainda que como nós tenhamos acompanhado, haja graça em tudo isso, Jesus, ao mesmo tempo que apresentava essas exigências, mostrava que elas poderiam ser cumpridas porque Ele havia resgatado as pessoas que eram incapazes de cumprir a lei, do reino das trevas para o reino da luz. Jesus deixa ainda mais claro agora, que tudo que Ele pede aos seus discípulos, não é um peso sobre os seus ombros, porque é o próprio Jesus, é o próprio Deus, que ajuda os seus discípulos a caminhar rumo ao alvo, carregando da sua própria cruz. Aquele que disse, quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é o mesmo que carregou a cruz em nosso lugar, e é o mesmo que nos capacita a carregar a nossa cruz. Aqui nesse texto, nós aprendemos, assim como os discípulos estavam aprendendo ali, que todos os pedidos e ordens que Jesus apresentou, não eram um peso do tipo, façam isso ou vocês serão condenados. Eram ordens de dizer, porque vocês já foram salvos, façam isso em agradecimento. Mas também não eram somente isso, porque não era somente uma questão de, olha, agora vocês já são salvos, já está garantido, tentem fazer aqui o melhor que vocês conseguem pelas forças de vocês. Não, Jesus sabe das nossas fraquezas, Ele sabia da fraqueza dos discípulos, e aqui nós vemos que tudo o que Ele havia dito que os discípulos precisavam fazer, que tudo o que Ele disse que nós precisamos fazer, é feito debaixo da capacitação do bondoso Pai, que nos conhece, que ouve os nossos pedidos e que nos dá tudo de bom que precisamos, com generosidade. É o Pai que dá o Espírito àqueles que o pedem, é o Pai que nos capacita a viver conforme a sua vontade. O Evangelho não é mais uma série de mandamentos para você cumprir e tentar se salvar ao cumprir. Se fosse, você estaria perdido, porque os mandamentos, segundo a nova aliança, não são mais leves, eles são mais completos. Eles exigem não uma mera obediência externa, mas uma obediência interna. Se antes adulterar era um problema quando você se deitava com um homem ou uma mulher que não eram o seu cônjuge, Jesus deixa claro que, na verdade, o que a lei exige é que se você sequer olhar para um homem ou uma mulher que não são seu cônjuge, com desejo inadequado, você já é um adúltero, você já pecou. Perceba, a lei do Senhor é mais severa, mas ao mesmo tempo, em tudo isso, há graça, porque aquele que diz para não olharmos dessa maneira para pessoas que não são os nossos cônjuges, é o mesmo que nos santifica, que nos transforma, que nos muda, que purifica os nossos olhos, que nos enche da luz, que nos dá a pureza do Evangelho. É aquele que vai nos transformando em nova criatura, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo. Esse é o nosso Deus. É assim que nós olhamos para as ordenanças do Evangelho. Elas são severas em muitos sentidos, mas elas são leves para o verdadeiro cristão, porque ele sabe que não é algo que ele precisa fazer para ser salvo, mas porque ele foi salvo, ele faz em gratidão,
E ele ainda faz capacitado pelo Pai bondoso que cuida dele e que escuta as suas orações, que escuta os seus pedidos. Olha só o que é que o texto diz. O texto começa dizendo: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa generosa, graciosa. Deus nos deixa claro que Ele está disponível para ouvir as nossas orações. Ele quer saber quais são os nossos pedidos. E Ele nos manda apresentar a Ele cada um deles, nos prometendo que tudo aquilo que for para o nosso bem, Ele nos dará. Perceba, pedir, buscar, bater, implica que nós apresentamos a Deus pedidos por coisas que ainda não estão ao nosso alcance, que nós estamos pedindo porque ainda não temos, que nós estamos buscando porque ainda não achamos, que nós estamos solicitando que a porta seja aberta, batendo nela, porque a porta ainda está fechada. Mas Deus nos garante que Ele nos conhece e que a seus filhos Ele entrega tudo de bom que precisam. Quando seus filhos batem na porta, Ele abre. Quando seus filhos buscam, Ele os faz achar. Quando seus filhos pedem, Ele lhes dá. Deus não é um Deus mesquinho, é um Deus gracioso, generoso. Ele cuida de seus filhos e Ele dá tudo de bom que eles precisam. É por isso que nós somos chamados, convidados por Jesus, a orar ao Senhor, a apresentar diante dEle as nossas orações, os nossos pedidos. E não a fazermos isso apenas uma vez, mas fazermos continuamente. Continuamente. Aqui o texto em português não traz tão bem a ideia que está expressa na língua original de um pedido contínuo. Aqui o que poderia ser traduzido é basicamente, continuem pedindo e lhes será dado. Continuem buscando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta será aberta. Aqui nós aprendemos que Jesus quer que nós continuamente coloquemos diante dele as nossas necessidades. Perceba, na história que eu contei para vocês, o que aconteceu com Joaquim? Ele foi resgatado, ele recebeu a graça de ser adotado por aquele bondoso pai, mas ele achou que aquilo era tudo que ele podia pedir. Qualquer coisa a mais seria arrogância da parte dele, seria ingratidão. Mas não, um pai quer que seu filho apresente diante dele as necessidades. Um pai poderoso, gracioso como o nosso Deus, quer ouvir o que nós precisamos. Quando nós, na verdade, não colocamos diante dele os nossos pedidos, ao invés de supostamente estarmos sendo gratos e humildes, estamos sendo orgulhosos, porque achamos que podemos ter as coisas pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade. Mas perceba, estamos batendo em uma porta que está fechada para nós. Estamos buscando algo que não achamos. Estamos pedindo algo que nós não temos. Quem é que tem o poder de nos dar essas coisas? É Deus, é o Pai de toda dádiva. Quando nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, nós aprendemos primeiro que nós não conseguimos nada sem Ele. E segundo, que Ele se agrada de ouvir os nossos pedidos e ouvir as nossas necessidades. Não importa quão supostamente pequenas elas pareçam, Ele quer ouvir o que nós precisamos. E Ele quer ouvir isso continuamente. Jesus ensina uma parábola lá em Lucas 18, para mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E nessa parábola ele diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus,
nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele, o juiz, não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa parábola foi usada por Jesus não para dizer que Deus é esse juiz iníquo, que não quer saber de nós, que só nos atende quando a gente enche muito o saco dele até ele dizer: tá bom, não aguento mais. Não, a parábola tem uma lição. Você não deve tentar encontrar um significado para cada parte dela. Não é assim que se interpreta parábolas. A lição da parábola é que é introduzida no versículo 1 de Lucas 18. É uma parábola para nos ensinar que Jesus quer que nós oremos sempre e não desanimemos. E que nos mostra que Deus ouve as nossas orações e que Ele fará justiça, que Ele nos dará aquilo que é bom. O que é que a Escritura nos diz? Orem, quando? Sem cessar. Sem cessar. O Senhor quer nos ouvir, Ele quer um relacionamento conosco, Ele se agrada de ouvir a nossa voz. E se nós verdadeiramente o conhecemos e o amamos, nós também nos agradaremos de ter esse tempo com Ele, em oração, falando com Ele, apresentando as nossas necessidades, e o ouvindo em Sua palavra, o ouvindo em cada circunstância da vida. Nós aprendemos aqui que nós temos que apresentar a Deus as nossas necessidades em oração, e Deus, que é um Pai bondoso, dará aquilo de bom que nós precisamos. Sabe, você tem andado angustiado, você tem andado triste, desanimado. O que é que aconteceu na sua vida? Quais as dificuldades que você tem enfrentado? É alguma coisa financeira? É algo de saúde? São relacionamentos quebrados? São angústias diversas? A palavra diz, sabe o quê? Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Mas sabe por que ela diz isso? Não porque você tem que olhar para dentro de si e se capacitar para surgir com uma alegria hipócrita, só de sorriso para fora. Mas porque no Senhor, aquele que é a fonte da alegria e da paz, você encontrará a alegria e a paz que você precisa. E sabe como é que você encontra essa alegria e paz no Senhor? A mesma Escritura que diz, alegrem-se no Senhor, continua dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é isso senão uma outra maneira de dizer o que Jesus nos diz aqui em Mateus 7? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Você tem andado assim, triste, desanimado, angustiado? Coloque diante de Deus as suas preocupações, as suas necessidades. O Pai bondoso sabe do que você precisa e Ele dará tudo de bom que você precisa, com generosidade, com graça, com misericórdia. Esse é o nosso Pai. É a Ele que nós somos chamados a orar. É a Ele que nós temos o privilégio de orar. Oração é um dever? Sim, é um dever. É um dever de todo cristão. Mas é um privilégio. É um privilégio. Você tem o privilégio de falar com Deus soberano, Criador de todas as coisas. O Deus que mesmo sendo tão grande assim, na figura de seu Filho se fez pequeno,
para alcançar você que é pó e reconciliá-lo com Ele. Esse Deus, por meio de seu Filho, Jesus, trouxe você que estava nas ruas, perdido, para morar com Ele e experimentar do seu amor. Ele não quer que você seja um estranho para Ele, que Ele seja um estranho para você. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. E Ele lhe dá essa honra, esse privilégio de poder estar diante dEle, mesmo quando você não merecia. Porque não entenda isso. Você não merece o relacionamento com Deus. Eu não mereço, nenhum de nós merece. Mas é pela graça, é pelo favor não merecido de Deus que nós somos colocados diante da sua presença, por causa dos méritos daquele que merece, Jesus. Por causa do Filho, você experimenta o amor do Pai. Então, ouça o convite do Filho aqui. Apresente diante do Senhor as suas necessidades. Ele é o Pai bondoso, que cuida de você, e lhe dará tudo de bom que você precisa. E apresente todo tipo de necessidade, não somente as físicas, mas também as espirituais. Senhor, me dá mais fé, para que eu te conheça, para que eu te ame. Me dê também o que eu preciso para viver o meu sustento. É por isso que Jesus nos diz aqui que nós temos que pedir ao Pai, que Ele nos dará até o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo Jesus nos diz, peçam o pão nosso de cada dia. Você é chamado a apresentar diante do Senhor todas as suas necessidades, tanto as mais simples, como o pão de cada dia, como até mesmo o amor que você quer experimentar dEle, o avivamento que você quer experimentar dEle. Então peça ao Senhor, e tudo que for bom lhe será dado, porque isso é importante você entender. Esse texto está prometendo que absolutamente qualquer tipo de coisa que você pedir será dado? Não. Mas para responder essa pergunta com mais clareza, vamos olhar para outro texto, que é muito usado para dizer que sim, que qualquer coisa que você pedir em nome de Jesus será dado. João 14, versículo 13, diz assim, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse texto maravilhoso, com essas promessas aqui, muitas vezes é deturpado pelas pessoas. Tem gente que quer usar essa passagem para dizer que o nome de Jesus é como se fosse uma palavra mágica, é um abracadabra, é uma palavra de decreto. Então tem gente que inclusive diz, né? Decrete, meu irmão, não peça não, decrete as bênçãos de Deus na sua vida. Eu digo, meu irmão, você não decreta nem o que vai acontecer na sua cidade, quanto mais do que é que Deus vai fazer. Só quem decreta é o Senhor. Orar em nome de Jesus não é falar a frase em nome de Jesus. Você nem precisa usar em todas as orações a frase em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa orar reconhecendo que você só acessa ao Pai pelos méritos de Jesus, que foi por causa dele que você foi adotado, foi por causa dele que você foi reconciliado, que ele é o único mediador entre você e Deus. Então, quando você ora em nome de Jesus, você está se apresentando ao Pai dizendo, olha, eu peço isso, Pai, não porque eu mereço, porque eu sei que eu não mereço, mas porque meu bondoso irmão me deu acesso ao Senhor, que é bondoso e é generoso. Agora perceba que esse mesmo texto, ele ainda diz mais. Primeiro a gente entende um pouco o que significa orar em nome de Jesus, mas perceba que esse texto que eu acabei de ler, ele diz assim, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. E as pessoas param aqui, né? Mas o texto não para aqui. O texto não para aqui. Isso farei, a fim, para quê? Com que propósito? Qual o objetivo? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que é que você aprende com isso? Que tudo que você pedir, que realmente for para a glória de Deus, isso é o que será dado. Não é qualquer coisa. É o que for para a glória de Deus. Então, Deus vai nos dar absolutamente tudo o que pedirmos?
Não, Ele não dará tudo. Ele nos dará o que é melhor. Ele nos dará o que é melhor. Aquilo que está de acordo com sua vontade, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Esse é o ponto que nós aprendemos aqui nesse texto. Perceba, olha o que é que o versículo 9 vai dizer. Mateus 7, versículo 9. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Perceba aqui, nós somos maus, porque nós quebramos a lei do Senhor. Nossos pais são maus, nós somos maus. Jesus vai dizer que ninguém é bom a não ser um que é Deus. Não há um justo, nenhum sequer, nós não somos bons. Mas aquilo que é para a glória de Deus, nos é prometido, Ele nos dará. É por isso que o texto termina dizendo, se vocês, perceba aí no texto, versículo 11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. No paralelo desse texto, em Lucas 11, versículo 9, nós vemos Jesus dizendo, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa é a maior coisa boa, porque é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos transforma e nos conecta ao Senhor, e nos conecta à sua graça e nos sela para a salvação. E Ele nos mostra aqui, meus irmãos, que no Senhor nós temos a salvação. E a salvação está disponível para todos que verdadeiramente querem o Senhor. Todos que verdadeiramente estão arrependidos de seus pecados e buscam o Senhor, nele encontram salvação. Tem gente que deturpa o que significa ser reformado, o que é a eleição. A eleição não é... tem algumas pessoas aqui que queriam muito ser salvas e estão lá dia e noite, Senhor, me salve, por favor, me salve. E Deus diz, não, você eu não elegi. E outras pessoas aqui, eu estou nem aí para Deus. Não, mas você eu elegi, eu quero. Não, não é isso que a eleição significa. A eleição, na verdade, está todo mundo desse lado aqui, ó. Ninguém quer Deus, ninguém sabe quem é Deus, ninguém busca a Deus. É isso que Romanos vai dizer. São todos mortos em seus delitos e pecados. Mas Deus transforma os corações. E todo coração que Deus transforma, e só depois que Deus transforma, passa a querer a esse Deus, porque vê a beleza desse Deus. E todos os que querem esse Deus, o receberão, porque aquele que bate, a porta será aberta. Porque aquele que busca, encontrará. Aquele que pede, receberá. Mas perceba, só vai buscar, só vai pedir, só vai bater, porque Deus veio primeiro ao encontro, enquanto eles estavam mortos, e os deu nova vida, e se apresentou a eles. Não foi pelo mérito deles, mas pelo do Senhor. Agora, no fim de tudo isso, o que é que nós aprendemos? Paulo vai falar lá em Romanos 10, olha, você não tem que ficar perguntando quem é que subiu aos céus, quem é que desceu ao inferno. Você tem que fazer, sabe o quê? Aquele que, Romanos 10, versículo 9, com a boca confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele que crê de verdade no coração, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Tem gente que me procura e diz, essa hora eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza de se eu estou em Deus. Eu digo, meu irmão, você quer ao Senhor,
Você quer essa salvação? Você quer esse encontro com Deus? Então, isso já é o Senhor trabalhando no seu coração. Se você verdadeiramente quer, isso já é o Senhor trabalhando no seu coração. E a Bíblia garante que todo aquele que verdadeiramente quer e pede a Ele e o busca, encontra nele essa salvação. Porque todo aquele que invocar, todo aquele que chamar o Senhor, todo aquele que disser: Senhor, me salve, eu não tenho como me salvar sozinho, me salve, Senhor, todo esse será salvo, encontrará no Senhor o que precisa. É isso que nós aprendemos aqui. Nisso está a segurança da nossa salvação e também de que nós teremos tudo o que precisamos, até as coisas pequenas. A salvação não é o fim, ela é o começo da nova vida. Tudo o que nós precisamos podemos apresentar diante do Senhor. Eu acho engraçado que tem gente que diz para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe, para o filho, para um amigo: nossa, eu precisava de tal coisa, está difícil minha vida nesse sentido. Mas quando você pergunta: mas você falou isso para Deus? Não, eu disse: Senhor, me ajude e me abençoe. Digo: meu irmão, por que você não conversa com Deus como pai? Por que você não apresenta diante de Deus? Você tem o privilégio disso. Apresenta diante de Deus especificamente o que você precisa. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um aumento salarial porque não está dando para pagar as contas do mês. Eu preciso de um trabalho menos escravizante porque esse está muito difícil. Não está me deixando com tempo para a família. Senhor, eu preciso de mais saúde porque eu não estou tendo força para viver. Senhor, eu preciso da tua alegria porque eu tenho andado triste. Senhor, 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 apresente diante do Senhor. Sabe por quê? A Escritura garante que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o Senhor em quem nós temos a salvação. O busque. Você tem esse privilégio em Cristo Jesus. Apresente ao Senhor os seus pedidos, as suas necessidades, e faça isso continuamente, todos os dias, insistindo em oração, orando sem cessar. Não ande ansioso. Apresente diante de Deus as suas preocupações. Aquele que é o Pai bondoso, que cuida de nós, nos dará o que precisamos. Se os nossos pais terrenos, que são falhos, pecadores, maus muitas vezes, cuidam de nós, que dirá o Pai bondoso e perfeito? Ele nos dará tudo de bom que precisamos. E como consequência dessa bondade de Deus, se o cristão, por um lado, é aquele que confia que tem um Pai que dará tudo de bom que ele precisa, de forma generosa, um cristão é aquele que também sabe que deve dar a todos os outros a mesma bondade que ele quer que seja dada a ele. Um cristão entende que nós devemos dar aos outros a mesma bondade que nós queremos que nos deem. Olha o versículo 12. Portanto, tudo o que querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em Mateus 7,12, encontramos aqui aquilo que é chamado de regra áurea, a regra de ouro, a regra acima de toda regra, a regra de maior valor. Aquela que resume, na verdade, todo o princípio ético e moral existente sobre o que é fazer o bom e o correto, o justo, no relacionamento com os outros. Nós aprendemos aqui aquilo que resume o que Deus quer de nós, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Essa regra também foi exprimida, professada por outros. Por exemplo, Confúcio falou de um tipo de regra como essa. Só que ele expressou essa regra de forma negativa, em sua forma de negação. Ele disse: não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Então, você vê uma forma negativa dessa regra ali em Confúcio, um grande pensador oriental. Mas Jesus aqui tem um pensamento muito maior e superior. Por quê? Jesus elabora essa mesma regra de forma positiva, não focando no que nós não devemos fazer, mas naquilo que nós devemos fazer.
Porque fazer o bem, ser bom, ter um bom relacionamento com as pessoas, não é simplesmente não fazer algo de ruim com elas. É buscar fazer o bem para elas, é servi-las. E Jesus nos mostra aqui o que é esse bem. O que é esse bem? O bem é fazer pelos outros aquilo que nós queremos de bom para nós também. Só que até isso nós precisamos entender um pouco mais. Até isso nós precisamos entender um pouco mais para não deturpar o ensino. Na verdade, perceba, Mateus 7,12, em muitos sentidos, parece desconectado do nosso texto, de Mateus 7 a 11, não parece? Se você ler Mateus 7 a 11 e depois olha o versículo 12, parece que está falando da mesma coisa ou parece que Jesus abriu um parêntese ali para falar de outro assunto? Para muitas pessoas é isso, só que, na verdade, o versículo 12 é o resultado do que é ensinado nos versículos 7 a 11. É o que eu falei. Se no versículo 7 a 11 nós aprendemos que nós podemos confiar que temos um Pai bondoso que nos dará tudo de bom que precisamos com generosidade, no versículo 12 nós aprendemos qual deve ser então o resultado disso, da nossa transformação, de como devemos viver então no relacionamento com os outros. Se Deus foi generoso assim com a gente, nós também devemos ser generosos com os outros. Se nós queremos que Deus nos dê tudo de bom que precisamos, devemos também oferecer tudo de bom para os outros. É isso que nós estamos vendo conectado aqui. Em outras palavras, nós estamos vendo como essas duas coisas são intimamente ligadas. Como aqui, na verdade, nós temos um resumo, uma descrição, na verdade, dos dois mandamentos que resumem toda a lei: amar a Deus com tudo que nós somos e amar ao próximo como a nós mesmos. É isso que está expresso aqui nos versículos 7 a 12. Nós vemos que esse amor é o que deve reinar nos relacionamentos. Nós vemos como é esse amor que resume o que é a lei e os profetas. Porque é assim que termina o versículo 12, Portanto, tudo que vocês querem que outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lei e profetas nada mais é do que o termo usado para se referir ao que constituía o Antigo Testamento, a Escritura da época. Nós podemos expandir isso, inclusive, para o Novo Testamento, toda a Escritura. O que resume toda a Escritura, Paulo mesmo nos ensina, é o quê? O amor. É o amor. E nós vemos como esse amor, ele é o amor a Deus, com tudo que nós somos, mas também o amor ao próximo, como a nós mesmos. E aprendemos que essas coisas estão intimamente conectadas, de maneira que não podemos ter uma sem a outra. Amar a Deus sem amar ao próximo é algo que a própria Escritura diz ser impossível de acontecer. Porque lá em 1 João 4,20 está escrito: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Para amarmos a Deus com tudo que nós somos, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se dizemos que amamos a Deus, temos que amar também uns aos outros. Porque Deus ama as pessoas que Ele criou. E nós os servimos, servindo a essas pessoas, cuidando deles. É por isso que Jesus, no seu discurso sobre o dia do grande juízo, o dia do juízo final, Ele diz, lá em Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que o vimos, Senhor? Com fome lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Olha só. Você consegue levar água para Jesus se ele está com sede? Você consegue dar comida para aquele que é o criador e sustentador de todas as coisas? Não. Mas você consegue fazer isso a ele, cuidando daqueles que estão à sua volta, que foram criados por ele, que ele ama e que ele quer que sejam cuidados. Por isso que é impossível dizermos que amamos a Deus, se não amamos aos nossos irmãos. E da mesma forma que queremos a bondade de Deus sobre nós, devemos ser canais de bondade para as pessoas à nossa volta. Da mesma forma que queremos o amor de Deus, devemos amar ao próximo. Devemos fazer pelo outro aquilo que queremos que nos façam. Agora, aqui também precisamos de um adendo importante, tá? Isso significa que devemos oferecer aos outros qualquer coisa que nós gostaríamos que acontecesse conosco. Por exemplo, se nós quisermos algo não saudável para nós mesmos, nós também devemos dar aos outros coisas não saudáveis para eles. Vamos ser mais específicos. Estamos num período de eleições. E nós sabemos que no meio político há muita corrupção. Não é estranho para um político, muito provavelmente, que se diz cristão, olhar para esse texto e dizer: olha, da mesma forma que eu gostaria que alguém mexesse os pauzinhos para me colocar numa posição de privilégio, eu também vou fazer isso pelas outras pessoas, se eu tenho essa condição. Eu vou aqui organizar as coisas para colocar as pessoas que eu conheço em posições privilegiadas. E assim eu amarei essas pessoas e elas me amarão, seremos cuidados. É claro que há hipocrisia aí, falsidade, mas acima de tudo há uma deturpação do que esse ensino quer dizer. Por exemplo, será que se alguém estivesse devendo, precisando pagar as contas, e tendo lido o Robin Hood da vida, dissesse: olha, eu gostaria que alguém roubasse e me desse dinheiro, será que essa pessoa também deveria dar um jeito de, se tivesse oportunidade, furtar de alguém para dar dinheiro a outra pessoa? Vamos olhar para algo ainda mais comum de ser visto. Será que uma criança que tem o seu irmãozinho ali do lado, e essa criança quisesse que seu irmão mentisse para os seus pais, ao invés de contar que ela os havia desobedecido, será que essa mesma criança, quando visse que o irmão foi quem fez algo errado, deveria mentir para os pais para ajudar o seu irmão? Será que é isso que esse texto está ensinando? Façam pelo outro aquilo que vocês querem que façam por vocês, não é? Eu queria que meu irmão me inocentasse, então eu vou inocentar ele também, e assim a gente vive na nossa máfia aqui, né? Ou mais, vamos falar de algo mais sério. E a resposta é não, tá, crianças? Deixa eu ser bem claro, crianças, não é isso. Falem sempre a verdade, não escondam. Mas, será que um homem que adulterou e gostaria que seu amigo não contasse à sua esposa que ele fez isso, se encontrando em uma situação em que visse que foi um amigo dele que adulterou, deveria também se calar ao invés de contar?
façam pelos outros aquilo que eles querem, que você quer que façam por você. É isso que esse texto está dizendo? Claro que não. Claro que não. Em seu comentário sobre esse texto, Daniel Doriani destaca: Jesus não quer dizer que devemos fazer aos outros qualquer coisa que eles querem. Duas pessoas imorais poderiam usar faça aos outros como justificativa para satisfazer os desejos ilícitos um do outro. Jesus espera que seus discípulos queiram para si mesmos e para os outros o que Ele quer para nós. E é por isso que nós vimos que, se por um lado é impossível amarmos a Deus sem amarmos o próximo, por outro lado, é impossível amarmos o próximo sem amarmos a Deus, a ponto de conhecê-lo, viver em um relacionamento com Ele, saber o que Ele diz ser certo e errado, e então viver em conformidade com a vontade dEle. Porque se nós tentarmos amar o próximo sem amarmos a Deus, nós deturparemos o que é o amor, porque não estaremos conhecendo aquele que é a própria fonte do amor, a própria fonte do que é bondade. Como eu serei bondoso com alguém se eu não conheço aquele que é a fonte do bom e do melhor, para saber o que é bom e melhor para oferecer a outros? Por isso que nós vemos aqui a íntima conexão desses mandamentos. E nós vemos que o que esse versículo está dizendo, quando diz façam aos outros o que vocês querem que façam por vocês, não é façam qualquer coisa, não é tenham desejos errados vocês e também atendam os desejos errados dos outros. É, saibam o que querer, conheçam aquele que tem a vontade boa, agradável e perfeita, se conformem a essa vontade, renovem a mente para que experimentem essa vontade, e então, amando a esse Deus, sabendo quem Ele é, o que Ele quer de nós, conhecendo o que é o amor e o que é a bondade, então amem o próximo e sejam bondosos com eles. Ou seja, a maior bondade, o maior amor que você pode apresentar a outra pessoa é aquele que antes você conheceu de Deus e então você foi um canal para levar a outras pessoas. Não dá para amarmos a Deus sem amarmos o próximo, mas também não dá para amarmos o próximo sem amarmos aquele que é o próprio amor e a própria bondade. É só em Deus que nós aprenderemos essas coisas para então amarmos da maneira correta. Portanto, que você busque crescer no conhecimento da palavra de Deus, porque se você não conhecer a palavra de Deus, como você saberá o que é o bom e o que é verdadeiramente amor, para que você possa oferecer às pessoas à sua volta? E como você conhecerá e experimentará daquele que é o próprio amor e a bondade, e viverá em um relacionamento com Ele? Portanto, valorize a oração, apresente diante dEle as suas necessidades, não ande ansioso, se ajoelhe e diga ao Senhor: Senhor, é disso que eu preciso. O Pai bondoso cuidará de você. Aproveite o privilégio que você tem, não desperdice. Busque o Senhor, Ele está disposto, Ele está ali disponível, com ouvidos atentos, para ouvir a sua oração. Não porque você merece, mas porque Cristo, que merece, lhe deu a graça desse acesso. Seja alguém perseverante em oração. Ore diariamente, ore sem cessar, ore várias vezes no dia, e tenha um momento específico para parar tudo e ficar ali orando, valorizando esse tempo com o Senhor, sendo específico, apresentando diante do Senhor cada uma das suas necessidades. Não é Senhor, me abençoe e me livre do mal, é Senhor, eu quero a sua bênção nisso, na área do trabalho vocacional, eu estou com essas lutas no meu trabalho, me abençoe aqui, que meu trabalho seja melhor, mais valorizado, que eu tenha condições de entregar aquelas coisas no prazo. No relacionamento, Senhor, que eu ame mais minha esposa, ela me ame, que eu cuide dos meus filhos, que eles me respeitem. Em tudo, inclusive no próprio amor ao Senhor, apresente diante dEle. Ore dizendo: Senhor, me faça amar mais o Senhor, me faça amar mais orar ao Senhor,
Me faça amar mais meditar na sua palavra. Me faça ser mais constante nessas coisas. Me faça perceber o privilégio e a alegria que é poder desfrutar desse relacionamento com o Senhor. E que então, experimentando dessa bondade do Senhor, você também seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Que da mesma forma que você quer que Deus o ouça e seja generoso com você, lhe dando tudo de bom que você precisa, seja você também generoso com as pessoas à sua volta, dando a elas o que é de bom que elas precisam. Aquilo que é bom, não é tudo que elas pedem a você. Às vezes a melhor coisa que você faz por alguém é dizer não. Assim como um pai que diz para o filho, olha, não, você não pode brincar de colocar tesoura na tomada. Você não pode comer terra. Isso é um pai sendo bom, não é? Nosso pai é assim, muitas vezes ele diz não para nós, porque ele sabe o que é melhor. Ele não nos dá tudo o que pedimos, ele nos dá tudo aquilo que é bom e precisamos. E nós também temos que ser assim com as pessoas à nossa volta. Temos que dar não tudo o que elas pedem. Numa época em que nós vemos a ideologia de gênero dizendo, olha, se você me ama, me aceite do jeito que é. Não faça isso. Você pode cuidar dessas pessoas, você pode falar com elas com respeito, você pode servir essas pessoas, mas não diga para elas que é normal a ideologia de gênero, que é tudo bem você ser homem e se dizer uma mulher, que é tudo bem você ser mulher e se dizer um homem. Isso não é correto. Cuide dessas pessoas, não é se distancie delas, cuide. Faça por elas aquilo que você queria que fizessem com você. Cuide delas, mas não as aceitando do jeito que elas estão no pecado, tentando ajudá-las a, pela graça do Senhor, encontrarem a salvação. E aí eu também tenho uma mensagem para você para terminar aqui. Perceba, como é que você vai viver qualquer uma dessas coisas? É pela capacitação de Deus. Todos os mandamentos que você ouve das Escrituras não são pesados, não são difíceis. 1 João diz, os mandamentos do Senhor não são difíceis. E aí você olha para esse texto e diz, mas como não são? Eu não consigo cumpri-los. Não são difíceis, porque não é pelos seus méritos que você vai conseguir cumpri-los. Não é pela sua capacidade, é pela do Senhor. Então busque aquele que tem todo o poder para lhe conduzir. Apresente diante do Senhor até mesmo as suas fraquezas de viver em um relacionamento com Ele e de buscar andar segundo a vontade dEle. E eu também quero destacar aqui, se você ainda não está de verdade em Jesus, não o conhece, não consegue crer nele de verdade, ou está inseguro da sua salvação, veja o que a Escritura nos diz. Aquele que verdadeiramente o quer, aquele que verdadeiramente, sinceramente, diz, Senhor, eu quero conhecê-lo, eu quero experimentar desse amor que falam, desse amor que é pregado, desse Jesus que é dito. Se você fizer isso de coração, o Senhor se apresentará a você. O Senhor lhe dará o seu Santo Espírito. É isso que a Escritura diz. O Espírito Santo do Senhor é dado àqueles que de verdade o pedem. Até porque quem pede ao Senhor já está pedindo, porque o Senhor já está com ele e já está cuidando e trabalhando no coração. Se você não tem certeza da sua salvação, pare de tentar olhar para si. Olhe para o Senhor, confie nele. Nele você tem a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ame a Deus, ame ao próximo. Seja alguém que entende que um cristão é aquele que tanto oferece como recebe da bondade de forma generosa. Deus nos dá tudo de bom que precisamos. Nós também devemos dar tudo de bom que nós gostaríamos de receber para as pessoas à nossa volta. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nos mostre da Tua bondade, nos dê a certeza de que o Senhor é o nosso Pai, Pai bondoso, que está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Nas nossas maiores ansiedades, na busca pela certeza da Tua salvação e de que o Senhor é nosso Pai, nos dê isso, Pai, nos dê essa certeza, nos dê essa alegria da salvação, mas também nas coisas pequenas, até mesmo o pão nosso de cada dia, até mesmo as dificuldades no trabalho, no relacionamento, nos estudos, no sustento.
em qualquer coisa, Pai, que nós coloquemos tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor se agrada de nos ouvir, e que quando nós pedimos, o Senhor nos dá, quando nós buscamos, o Senhor nos faz achar, quando nós batemos, o Senhor abre a porta para nós, porque o Senhor nos dá tudo de bom que precisamos, e o Senhor é a própria bondade. Se o Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas nos deu dele para a nossa vida, sabemos, Pai, e nos dê cada dia mais certeza disso, de que o Senhor nos dará tudo de bom que precisamos, que estejamos satisfeitos no Senhor e ao mesmo tempo confiantes de que o Senhor cuida de nós. Tire de nós toda timidez, toda vergonha, nos faça pessoas que te amam, filhos que te conhecem como Pai, e que diariamente estão diante do Senhor, conversando com o Senhor, apresentando as necessidades, certo de que o Senhor nos dará, não tudo o que pedirmos, mas melhor, nos dará tudo de bom que precisamos. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém.